Graça e paz, meus queridos. O apóstolo Paulo, falando para a igreja em Filipos, lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ele nos exorta para que possamos crescer em amor. Vamos ler o texto bíblico. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. O apóstolo Paulo, se dirigindo aos irmãos filipenses, meus queridos, lhes informa que a sua oração é que eles possam crescer em maturidade cristã, desenvolvendo o amor que eles têm, baseado não apenas em sentimentos, mas na graça salvadora de Jesus Cristo, no conhecimento que eles possuem da graça de Deus que age em seus corações. E nesse sentido, o apóstolo ele solicita que este amor verdadeiro, seja fruto de uma vida de gratidão a Deus pela salvação em Jesus Cristo. O conhecimento desta obra redentora de Jesus, que começou neles, começou lá nos apóstolos, começou aqui nas igrejas que faziam parte da igreja primitiva do primeiro século, como a igreja de Filipos, possibilitou a regeneração, a transformação das vidas destes primeiros discípulos, destes primeiros apóstolos, que, quando conheceram a obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário, eles ouviram a voz do Mestre no seu coração e entenderam qual era o caminho a seguir. Esse amor, meus queridos, estava baseado no que Jesus Cristo havia feito pelos filipenses e Paulo, e desejava e pedia para Deus. Paulo desejava e pedia para Deus que este amor pudesse crescer proporcionalmente no seu coração e também pudesse crescer com discernimento, com racionalidade, com inteligência, crescer de forma correta na percepção da mente daqueles irmãos, que eles pudessem não apenas se emocionarem com Cristo, mas que eles pudessem ter Cristo, o conhecimento de Cristo, a obra salvadora de Cristo alicerçada nas suas vidas, de tal forma que as pessoas que convivessem com eles pudessem entender que o que eles criam era muito mais do que um conhecimento teórico, mas o que eles criam era um conhecimento transformador, um conhecimento que realmente estava proporcionando a eles crescimento espiritual. Paulo basicamente ele desejava que esses primeiros cristãos tivessem o amor de Deus, aquele amor incondicional de Deus em seu coração. E que esse amor, fosse além da religião, além das igrejas, que esse amor fosse um amor praticado através das decisões que esses primeiros cristãos pudessem tomar, através do entendimento correto da vontade de Deus na sua mente, na sua alma, no seu coração. Enfim, Paulo desejava que esses cristãos pudessem viver o evangelho de forma plena. O coração e a mente do cristão deveriam caminhar de forma única. Muitas vezes nós caminhamos nesta existência só pela nossa emoção. Então, somos mais sensíveis, somos mais emotivos. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para os filipenses, para eles caminharem pela sensibilidade, pela emoção, pelo coração, mas também caminharem
pela Bíblia, pelo entendimento racional, pela sua mente, pelo discernimento, pela sabedoria, ou seja, mente e coração, emoção e racionalidade caminhavam juntas para Paulo. Esse é o sentido deste texto. Vivemos hoje, meus queridos, um tempo de muito individualismo, muito egoísmo. Isso é o que predomina no nosso mundo. As pessoas, elas vivem pensando apenas em si mesmas, e elas andam muitas vezes na contramão do ensinamento de Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus Cristo fala para vivermos desta forma, mas muitas vezes as pessoas, mesmo dizendo que são cristãs, elas caminham para o lado oposto ao Evangelho. E Paulo aqui está trazendo o Evangelho para perto de nós, para perto dos filipenses, mas para perto de nós aqui no século 21. Então, o sentido do Evangelho, o discernimento entre o certo e o errado, está cada vez mais confuso no pensamento das pessoas e até mesmo entre alguns cristãos. Vivemos numa época terrível de inversão de valores. Aquilo que para alguns lá no passado era errado, hoje pode ser considerado certo. Tempos difíceis, meus queridos, de falta de amor entre as pessoas e falta de podermos fazer e realizar o que é correto, o que é ético, o que é esperado por Deus. Esse é o grande desafio para nós aqui no século 21, especialmente depois desta pandemia. Viveremos um tempo novo, muitas pessoas estão aí com muitos problemas e talvez muitas pessoas vão agir impulsionadas pelo desejo de sobreviver, pela sua própria carne, fazendo coisas que não deveriam fazer. E nós precisamos, meus queridos, voltarmos a nossa mente, o nosso coração para o Evangelho. O amor que Paulo falava, o amor que Paulo pregava, era um amor baseado num fato histórico, um fato incontestável. Naquela época, no primeiro século, há 2000 anos atrás, que era a morte de Jesus e também a sua ressurreição. Jesus morreu, mas venceu a morte, foi visto aqui na terra, ressuscitado. E aqueles discípulos, aqueles apóstolos, a população do primeiro século, que ali em Jerusalém, ali em Israel, mataram Jesus, crucificaram Jesus, eles ficaram sabendo também da sua morte, mas da sua ressurreição. E ficaram sabendo também que Jesus subiu aos céus depois de 40 dias. E disse para os apóstolos, para aqueles que viram ele subindo, que ele iria voltar. O amor de Deus, meus queridos, expresso para a humanidade, lá no tempo e no espaço, há 2000 anos, na história da humanidade, era algo comentado nesses primeiros momentos da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, de tal forma que os irmãos filipenses, ao receberem este desejo do apóstolo, através da sua oração, puderam ser incentivados no sentido de crescerem espiritualmente, num amor não apenas teórico. Paulo incentivou os irmãos aqui da igreja de Filipos a crescerem num amor que não fosse apenas teórico. Esta é a realidade desta oração, fortemente baseada no conhecimento da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação em Jesus Cristo, como também na percepção, no entendimento, no discernimento que eles sozinhos não poderiam caminhar na vida cristã. Para que eles pudessem caminhar na vida cristã praticando o que era correto e esperado por Deus, eles precisavam ter na sua vida a presença de Jesus, a comunhão plena com o Criador e terem uma vida de emoção, de sentimentos, mas também uma vida de razão, de discernimento, de conhecimento bíblico. Juntos, o amor de Deus manifestado no coração deles, pelas suas emoções e pelo seu
discernimento, pela leitura da palavra de Deus. Permitiria que eles fossem cristãos firmes naquilo que o apóstolo estava ensinando e pudessem caminhar crescendo, crescendo, crescendo e crescendo na maturidade cristã. Deus deseja hoje, meus queridos, aqui no século 21, que nós possamos ter esse amor de Cristo no nosso coração e também possamos viver esta vida com uma vida transformada, regenerada, mas com este discernimento, com esta razão de podermos, baseados na Bíblia, discernirmos o que é certo, o que é errado, o que é do lado do bem, o que é do lado do mal, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Esse é o sentido desta oração. Que Deus nos ajude a podermos crescer em maturidade cristã e desenvolvermos o amor de Deus, que vai atuar em nós através da nossa emoção, da nossa sensibilidade, do nosso olhar cristão, mas também através da nossa razão, do nosso entendimento, da nossa leitura da Bíblia, da nossa vida com Deus, de oração, de discernimento, de razão, de sabedoria. Isso juntos, a nossa sensibilidade, a nossa emoção, juntas com a leitura da Bíblia, com o discernimento, com a razão, vão incentivar a nossa fé a caminharmos na direção correta daquilo que Deus espera de nós. Uma vida de maturidade cristã. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a caminharmos nessa vida de maturidade cristã. Amém.